Estou recebendo aqui nos estúdios do SBT o piloto Roberto Costa. Aposentado agora, Roberto? Aposentado há 2 anos. Quantos anos voando? 47 anos voando. Parei de contar as horas quando chegou em 25 mil. 25 mil horas. Por quê, gente? Estamos convidando o Roberto para essa conversa. A gente viu, na semana passada, na sexta-feira, a tragédia que não acontecia há 17 anos no Brasil, que foi a queda do avião da Voipers em São Paulo, com 62 pessoas perdendo a vida. Aí, na segunda-feira, a gente começa a semana com esse problema, que não chega nem perto com relação à gravidade. Isso foi só um estouro de pneu, algo que, inclusive, pode ser considerado normal dentro da aviação. Um incidente, né? Um incidente, nem perto do que aconteceu em São Paulo. No entanto, ainda no final de semana, e aí começa o questionamento. Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na Praia do Sonho, na Grande Florianópolis, em Palhoça. Você está vendo comigo as imagens do caso de São Paulo e agora já cortou para o avião de pequeno porte que fez um pouso forçado na praia. Sim, pousou na areia, na Praia do Sonho. Na semana passada ainda, Roberto, a gente teve um outro avião de pequeno porte que transportava a deputada Carolina de Tone, que também precisou fazer um pouso de emergência. Aí você está vendo. E agora esse caso aí, que foi em Chapecó, onde o avião também saiu da pista, não segurou e saiu da pista, por sorte também nada mais grave. Roberto, o que une todos esses incidentes? É questão de segurança? Mudou alguma coisa na aviação? Como é que a gente pode explicar, se é que tem explicação para isso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos do SBT. Prazer em estar aqui com vocês. A primeira coisa que precisa ser dito é que o Brasil, os nossos números são sempre números elevados em tudo. E não é à toa que nós somos a segunda maior frota de aviões particulares e executivos do mundo, né? E acidente ou incidente de aviação é sempre notícia. Os meios de comunicação vão trazer à tona sempre qualquer incidente que ocorra em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Então, se nós botar isso em termos de estatística, nós veremos que os números não são elevados. Felizmente, no Brasil, a gente pode se orgulhar, nós somos um país que tem uma aviação de primeiro mundo. Nós fornecemos pilotos e profissionais de aviação ao redor do mundo inteiro. Esse outro caso que você está vendo comigo aí foi um avião também de pequeno porte com um empresário que caiu em Joinville, caiu na mata. Foi em Garuva, agora, poucos dias atrás, poucas semanas atrás. Então, são alguns incidentes ou acidentes. Esse caso já é um acidente grave, Esse né? é grave. Onde Duas houve pessoas uma perda morreram, de vida, né? Isso. Então, o que acontece? Às vezes, o cara é proprietário da sua aeronave, ele que decide. E o avião, como qualquer meio de transporte, tem limites. Então, a gente sofre muito com as condições meteorológicas. Uma empresa aérea de grande porte, os pilotos são preparados para todas as condições meteorológicas possíveis, com treinamentos caríssimos em simuladores. No caso de um avião pequeno desse, que o cara é o proprietário, às vezes o cara passa dos determinados limites, voa em condições meteorológicas que ele não está preparado e nem o avião preparado para aquelas condições, e aí resulta nisso. Deixa eu voltar para o assunto Florianópolis, que é o que ainda está em andamento, incidente que ainda está em andamento, que foi o pneu furado do avião da Azul agora pela manhã. Você vê comigo as imagens. Bom, foi no começo da manhã e o avião ainda está lá, previsão de liberação só no meio da tarde, um caos para quem tinha voo. Imagina só o volume de conexões que foram perdidas. Sim. Por que tanta demora? O que explica essa demora, Roberto? Fernando, vamos falar didaticamente. Se fosse um caminhão que estourasse o pneu aqui na 101, o cara encosta no estacionamento e faz a troca do pneu. Agora, nós estamos falando de uma aeronave de grande porte, um avião desse tamanho aí, ele pesa de 60 a 70 toneladas, né? E o número de pneus dele são 4 pneus nas asas e mais 2 pneuzinhos na frente. Um caminhão que pesa isso aí tem 18, 20 Sim. pneus. Então, o peso sobre esse trem de pouso de pneu é muito alto. Precisa de equipamentos caríssimos, tá? E de uma manutenção especializada para remover esse avião da pista. Entendi. Aí o que acontece? Esse transtorno todo que causa aos usuários, porque temos uma pista só em Florianópolis, precisa remover esse avião com a devida técnica, equipamentos pesados para tirar o avião dali, para não danificar
mais o avião e também a própria estrutura Sim. da pista. Florianópolis já pede uma segunda pista e não é de hoje, né? Que Sim, é necessário. sim. Isso, se me perguntar, o que nós podemos fazer para melhorar? A nossa infraestrutura aeronáutica pode melhorar. Nós não temos uma infraestrutura aeronáutica ruim, mas nós temos espaço para melhorar. Florianópolis merece outra pista. Ainda no voo comercial, a gente sabe que os casos de voos privados, aí não tem discussão. Agora, na aviação comercial, ainda é seguro? Quem está nos assistindo pode ficar tranquilo na sua visão, mesmo com esses casos mais recentes? Pode ficar seguro, viagem de avião tranquilamente. O Brasil é privilegiadíssimo, nós temos um treinamento muito grande em todas as empresas aéreas, os pilotos são treinados, se gasta uma fortuna em treinamento de avião, as nossas agências reguladoras, que é a ANAC, faz o trabalho dela como deve ser feito, a ANAC segue as normas da ICAO, que é um organismo internacional de aviação civil. Então, viagem tranquilo, às vezes acontece alguma coisa. Nós estamos, o CIPAER, que é o órgão que controla a segurança de aviação aqui no Brasil, ele tem 3 normas, é o meio, a máquina e o homem, né? O meio é o que talvez tenha influído nesse nosso acidente, nessa tragédia que aconteceu em São Paulo. Muito bem. Roberto, muito obrigado pela participação aqui, piloto, esclarecendo para a gente algumas questões com esses incidentes e acidentes com aeronaves nos últimos dias, nas últimas semanas. Obrigado. Nada, obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui e tranquilizar os nossos usuários. Vamos lá. Maria Esther, com você. Eu estou chegando aqui para a gente voltar.